Ok, galera, bom dia aí, galera. Vamos começar mais uma aulinha aí, gente. Gente, vou dar entrada em calorimetria, tá? E vou deixar aí as questões para vocês, ok, pessoal? Deixar a atividade lá no Google Sala de Aula. Então, nós vamos falar sobre calorimetria. Então, calorimetria, gente, vai falar sobre calor e temperatura, tá? Vamos lá, ó, calorimetria. Vai falar sobre calor e temperatura, né? Calorimetria. Então, calorimetria é a parte da física que vai estudar o calor relacionado à temperatura. O calor relacionado à temperatura, tá, gente? Então vai estudar esses dois aí. Calor relacionado à temperatura. Por quê? Porque a calorimetria, na verdade, é a medida do calor, tá? Então, você vai medir o calor através da temperatura, ok? Então, a primeira coisa que nós estudamos aqui é a unidade, certo? É a unidade da calorimetria. Se nós vamos estudar calor e temperatura, então o calor nós já sabemos, já estudamos antes, né? É uma forma de energia térmica. Então o calor é energia térmica. É uma energia térmica, né? Certo? Nós já sabemos que calor é uma energia térmica, que é passada de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura. E o que é que vai acontecer? Esse calor, ele tem uma unidade, tá? Esse calor, ele tem uma unidade. E essa unidade é justamente a caloria. Essa unidade é a caloria. Que é dada em cal. Então a caloria é na verdade a quantidade de energia que um corpo tem que absorver ou liberar, certo? Para que 1 grama da substância varie sua temperatura de 14,5 para 15,5 a pressão normal. Então isso é o que nós chamamos de caloria. Então, caloria é a unidade mais antiga da energia, tá? Usamos o Joule, nós usamos o Joule por conta do sistema internacional. Mas aqui é um dos conteúdos que trabalha fora do sistema internacional. Então não é necessariamente você deixar em Joule, certo? Pode, dependendo da questão, você trabalha a maior parte em caloria, tá, pessoal? Que é o que nós chamamos cal. Essa caloria, ela tem um múltiplo e tem um submúltiplo, tá? Que é justamente o quilocal, ó. Quilocal, ou seja, 1 quilocaloria. Galera, 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias. Beleza? Então é uma forma da gente representar essa energia, certo? Quando vem com valores muito grandes, valores extremamente grandes, então para representar a gente utiliza uma letrinha. A gente pode utilizar o K, pode utilizar o mega, o giga, o tera, justamente para representar valores muito grandes, ok? Então 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias. Geralmente aqui a gente vai utilizar o K, beleza? E galera, a outra unidade é justamente a relação entre a caloria e o joule, tá? Caloria versus joule. Na caloria versus joule, nós vamos ter que uma caloria é igual a 4,2 joules. Aproximado, gente. Para ser sincero, o valor exato é 4,186.
Aí aproximamos esse valor para 4,2 para facilitar as continhas, tá? Então isso aí é a unidade da caloria, né? Então nós temos tudo isso aí sobre a unidade de caloria, tá, pessoal? Que é justamente a unidade da quantidade de calor. Então o que acontece? Partindo daqui, o calor ele só pode ser de dois tipos. Então, partindo do calor, a quantidade de calor ela só pode ser de dois tipos, certo? Quantidade de calor. A quantidade de calor, pessoal, ela só pode ser de dois tipos. Ou a quantidade de calor é sensível, certo? Ou o calor é sensível, ou o calor é latente, certo? Ou o calor é sensível, ou o calor é latente. A gente vai ver daqui a pouco cada um individual, calor sensível, calor latente. Antes de entrar em cada um individual, nós vamos falar um pouquinho da capacidade térmica e do calor específico, tá? Então vamos falar sobre o calor específico. Então temos aí, galera, calor específico. O calor específico, gente, ele é representado por Czinho. Ele é representado por um Czinho, tá? O calor específico, o próprio nome já diz, né? A própria frase já diz, calor específico. Ou seja, cada um tem o seu. Cada substância tem o seu calor específico. Ou seja, o calor específico é uma propriedade da substância. Então, nós podemos dizer, ó, que o calor específico é uma propriedade da substância. É uma propriedade da substância. Por que, professor, é uma propriedade da substância? Porque cada um tem o seu. Se você tiver 2 litros de água e tiver 100 litros de água, o calor específico é o mesmo. Então não vai depender da quantidade de água, não vai depender da massa de água, né? Se a gente pegar esses litros aí e transformar em massa, não vai depender dessa massa. Por quê? Porque o calor específico é uma propriedade da substância. Tanto faz ter uma como ter 1.000.000. O calor específico é o mesmo, então ele não depende da massa, né? Não depende do volume, ou seja, foi aquela substância, então o calor específico é aquele, beleza? Então, um dos calores específicos maiores que a gente tem, pessoal, um dos calores específicos maiores que a gente tem é o da água, tá? É o Czinho da água. Lembrando, o calor específico é a propriedade da substância, hein? Guarde isso aí para resolver as atividades. Então, o Czinho, ó, por exemplo, vamos botar aqui o Czinho do H2O, galera. H2O é água, né? Então, é água. Então, nós temos que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, se você tem 1 grama de água, que aumentar 1 grau na temperatura dessa grama de água, precisa ganhar 1 caloria. Portanto, se você tiver 2 gramas de água, que aumentar 1 grau na temperatura, precisa de 2 calorias, ou seja, a proporção é a mesma. Se você tem 100 gramas de água, que aumentar 1 grau na temperatura dessas 100 gramas, precisa de 100 calorias. Agora imagina que tu tem 1.000.000 de gramas de água. Para aumentar 1 grau na temperatura dessa 1.000.000 de gramas, precisa absorver o que, galera?
precisa absorver 1 milhão de calorias, ok, pessoal? Então vamos entender o seguinte, pessoal. Você já observou que a proporção em grama em calorias é a mesma, tá? Então a proporção em gramas e calorias é a mesma. Beleza, galera? Então nós temos aí a mesma proporção. Logo, nós dizemos que a água tem um calor específico muito grande. Beleza? Geralmente, as substâncias que têm calores específicos muito grandes, elas demoram a esquentar e demoram a esfriar. Então, ó, se nós imaginarmos a quantidade de gramas de água que existe no oceano, é algo gigantesco, né? Logo, para aumentar 1 grau na temperatura do oceano, precisa absorver a mesma quantidade de calor em relação a gramas de água. Então é algo gigantesco, é um valor gigantesco. Por isso que a água, ela passa o dia todinho absorvendo calor, sem se esquentar muito. Então tá meio-dia, você vai lá, pisa na areia, tá queimando seus pés, a areia, e aí você entra na água do mar. Quando você entra, a água tá fria. Então, por que isso acontece? Porque devido ao calor específico da água ser muito grande, ela demora a esquentar e demora a esfriar, beleza? Então, locais que não têm água, geralmente são muito quentes durante o dia e muito frio durante a madrugada, ou seja, durante a noite. Por quê, professor? Porque a água é um regulador térmico. Então a água tanto libera calor para a temperatura não cair, como também absorve calor para a temperatura não aumentar, beleza? Então por isso que os locais que têm água são favorecidos. Já locais que não têm água são bastante desfavorecidos. É exemplo dos desertos, né? Então os desertos, eles são muito quentes durante o dia e muito frio durante a madrugada. Temperatura podendo passar dos 50 e do menos 50 na madrugada, tá, galera? Então esse é um dos materiais que tem o maior calor específico, né? Então logo nós podemos dizer que a água demora. A água, galera, ela tanto vai demorar a esquentar como a esfriar. Ela demora para esquentar e ela demora para esfriar. Ou seja, pessoal, as substâncias que têm um grande calor específico, elas demoram a esquentar e demoram a esfriar. Já o ferro é um dos menores que existe. Então, nós temos o Czinho aqui do ferro. Na verdade, o valor é 0,114. Eu vou botar 0,11. Né? Vou botar 0,11 para não ficar um número muito grande. Então, nós temos aí, ó, enquanto a água, para aumentar 1 grau na temperatura de 1 grama, precisa de 1 caloria, o ferro, para aumentar 1 grau na temperatura, só precisa de 0,11 calorias. 0,11 é quase zero, gente. É quase nada. Ou seja, o ferro ele esquenta rápido e ele esfria rápido. Por quê? Porque o seu calor específico é muito baixo. Então o ferro, a areia, o alumínio, tá? Eles têm calores específicos muito baixos. Então eles vão esquentar rápido e vão esfriar rápido quando a fonte que fornece calor deixa de fornecer esse calor. Então eles vão esquentar rápido e vão esfriar rápido. Ou seja, materiais que têm baixo calor específico, como o ferro, então materiais que têm baixo calor específico, assim como o ferro, eles vão esquentar rápido e vão esfriar rápido.
Então, tudo para eles é rápido, né? Ou seja, rápido para esquentar, é rápido para esquentar, certo? E é rápido para esfriar. Então o que acontece, galera? Se você pegar na sua casa, pegar uma panela aí com água, se você pega uma panela com água, coloca ali em torno de 1 litro de água, vai lá e bota sobre uma chama, né? Bota lá no fogão. Você conta 2 minutinhos. Depois de 2 minutos, eu garanto que vocês conseguem colocar a mão na água. Depois de 2 minutos, você coloca a mão dentro da água tranquilamente. Mas você não consegue pegar no ferrozinho que estava em contato com a chama, lá embaixo, onde a panela estava. Você não consegue tocar naquele ferrozinho. Por que isso acontece? Porque o ferro ele tem baixo calor específico, então ele esquenta rapidamente. Já a água, como tem grande calor específico, pessoal, então a água demora a esquentar e demora a esfriar. E o ferro não. O ferro esquenta rápido e esfria rápido. Ou seja, se a fonte que está transmitindo o calor, ela deixa de transmitir o calor, então o ferro em pouquinhos minutos ele está frio. Beleza? Então você colocou a panela, né, sobre a chama, esperou 2 minutinhos. Você bota a mão na água tranquilamente, mas não consegue pegar no ferro. Se você, depois que desligou a chama e tirou a panela do fogo, contar mais 2 minutos, você pode tocar lá no ferro que ele já está frio. Ou seja, ele esquenta rápido, mas ele também esfria rápido. Beleza? Então isso é uma propriedade que está ligado ao calor específico do ferro. Tá, galera? Então lembrando o calor específico, porque cada um tem o seu, tá, gente? Então vamos lá. Apaga esse lado aqui, pessoal. Vamos falar um pouco agora de capacidade térmica. Falar um pouco de capacidade térmica. Gente, eu vou deixar para vocês uma atividade sobre calorimetria também, né? Eu observei ali que eu só deixei a atividade de termologia. Eu vou botar uma de calorimetria, de dilatação térmica, tá? A gente só falou sobre o conteúdo e eu não deixei atividades para vocês de dilatação. Então, depois eu vou colocar aí, tá? Vou colocar 2 atividades. Vou colocar uma de dilatação térmica e uma de calorimetria, que é o que nós estamos agora, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora de capacidade térmica, também chamada de capacidade calorífica. Capacidade térmica. Galera, a capacidade térmica, ela também é chamada de capacidade calorífica, tá? Então, o que acontece? Ela é uma razão, tá? Ela é uma razão entre a quantidade de calor, então ela é uma razão entre a quantidade, ela é uma razão entre a quantidade de calor, certo, gente? É uma razão entre a quantidade de calor, certo? E a variação de temperatura. Então é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. E a variação de temperatura, tá, galera? Então essa é a forma da capacidade térmica, ou seja, a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Ou seja, capacidade Czão é igual a o calor
dividido por ΔT, variação de temperatura. Beleza? Então temos o calor dividido pela variação de temperatura. Valeu, galera. Na próxima aula a gente continua daqui de capacidade térmica. Até a próxima aula, tudo de bom. Tchau, tchau, até a próxima.